Mais uma noite, louvando e engrandecendo esse Deus tão maravilhoso. Amém? Glória te damos, Senhor Jesus. Salmo 149, a partir do primeiro fala: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico, um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se, ó Israel, no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e da sua salvação adorna os humildes. Exulte de glórias os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, e o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. O primeiro fala: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém? Nós viemos aqui nessa noite para louvar ao Senhor. Te amo, Rei, e com minha voz te adorarei, te adorarei, meu Senhor e Rei. Alegra-te, Senhor, alegra-te com o meu louvor, que seja um doce, doce som para ti. Aleluia, cante, te amo, ó Rei. Nada nos separará, aleluia, dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, veio
Aleluia. Eu quero falar de algo nesta noite que eu creio que é de suma importância para nós. Tem algumas coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E uma das coisas que nos traz uma certa confusão ou complicação é a respeito da maneira que Deus nos chama para algo específico, ou o porquê Deus nos chama para algo específico. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite é que as escolhas de Deus, elas são perfeitas. Deus não escolhe de maneira errada. Quando Deus escolhe alguém para determinada situação, Deus faz com perfeição. A escolha de Deus, ela independe do que nós achamos. A escolha de Deus independe do nível de cultura. A escolha de Deus independe dos recursos financeiros que nós possamos ter ou não ter. A escolha de Deus independe do lugar onde nós estamos inseridos. Ou seja, as escolhas de Deus, ou a escolha de Deus, ela tem uma perfeição absoluta. E Deus não abre mão das suas escolhas. Deus não desiste simplesmente pelo fato de que em algum momento nós questionamos do porquê ou para que Deus nos escolheu para realizar algumas coisas. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos muitas pessoas que em algum momento foram impactadas com a escolha que Deus fez. E nesta noite eu quero falar de alguém especial, alguém que Deus escolheu, alguém que também como nós, tinha muitos questionamentos e não compreendia determinadas situações, mas Deus escolheu e ponto final. E quando Deus escolhe, fique tranquilo que Deus se responsabiliza para fazer o que for necessário. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos que eu creio que é extremamente conhecido de todos, mas que realmente traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Nós vamos falar de Gideão, mas não do feito, da escolha. Nós sabemos que Gideão pelejou, Gideão se esforçou, Gideão acreditou, Gideão abriu mão de algumas coisas, mas antes de tudo isso teve o quesito da escolha. Versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo, Juízes capítulo 6, ok, irmãos? Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, o contexto em que Gideão se encontrava. Estava acontecendo algo ali terrível aos olhos humanos. Eles estavam sofrendo uma perseguição ferrenha. Eles estavam passando por uma situação adversa. Eles estavam passando por um momento difícil, um momento de angústia, um momento de incerteza, assim como muitas vezes acontece na nossa vida. Além de tudo, eles estavam vivendo um momento sem muita perspectiva de que algo viesse a acontecer de bom na vida deles. Começando pela vida de Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar não é um lugar propício para malhar trigo. O lagar seria o lugar ideal para trabalhar com vinho, com uva e não com trigo. Mas Gideão estava, de certa forma, se escondendo, porque acontecia algumas coisas ali que estava trazendo insegurança para ele.
Gideão tinha conhecimento, assim como nós temos conhecimento de que Deus é poderoso. Nós temos conhecimento de que Deus pode realizar grandes coisas e coisas grandes através da nossa vida. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós conseguimos encontrar textos maravilhosos que nos mostram o quanto Deus é fiel e poderoso para nos livrar de situações adversas ao extremo. E Gideão também, ele tinha um conhecimento, pois lhe era ensinado que o Deus Todo-Poderoso havia cuidado deles num determinado ponto, tirado eles de uma situação difícil. Eles haviam caminhado pelo deserto e Deus se manifestou e foi presente na vida deles. Gideão tinha conhecimento, mesmo que um pouco supérfluo, pois ele não tinha um conhecimento mais amplo a respeito de quem Deus era, mas ele ouvia falar a respeito dos feitos de Deus, e ele sabia que Deus era poderoso. Mas naquele momento, algumas incertezas tomaram conta da vida de Gideão, assim como nós. Quantas vezes nós olhamos para a situação e aparentemente é uma situação ruim, aparentemente é uma situação onde não há solução para aquela situação. E Gideão, então, passando por essas dificuldades, Gideão decidiu se afastar e se esconder, pois havia medo no coração de Gideão. E Gideão, então, vai para um lugar diferente, ou seja, por isso que eu disse que as escolhas de Deus independem do lugar que nós estamos. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso estado, Deus conhece a nossa situação, Deus sabe o que está no nosso coração, Deus sabe o que pode ser feito através da nossa vida, assim como sabia na vida de Gideão. Mas Gideão estava lá. Gideão estava aparentemente num lugar onde dificilmente ele seria achado. Ele estava num lugar impróprio para o momento. Ele estava num lugar que não era propício para alguém naquela época. Afinal de contas, não era a época da colheita da uva. Era a época que eles estavam ceifando trigo. E Gideão estava usando o lugar impróprio. Mas quando Deus decide, a decisão de Deus sempre é perfeita. E Deus vai até Gideão. E Deus então tem um encontro com Gideão. A palavra de Deus fala que o Senhor chega através de um anjo e fala: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Gente, é ilógico pensar a respeito disso. Cadê a valentia de Gideão? É que nós confundimos valentia com algumas coisas que nós colocamos na nossa mente. O que Deus estava falando com Gideão ia além do entendimento do próprio Gideão. Deus estava falando: olha, Gideão, você já tem conhecimento, você é uma pessoa propícia, só falta uns ajustes, e o que falta é comigo. Eu olho para você e vejo você como alguém valente. Gideão, cheio de questionamento, Gideão não estava entendendo o que estava acontecendo, assim como nós. Se Deus mostrasse para mim ou para você o que Deus tem para nós no nosso futuro, alguns aqui não conseguiriam acreditar. Alguns aqui jamais conseguiriam imaginar que fosse possível acontecer na sua vida, pois nós temos o hábito de olhar para a circunstância, e Deus não vê o homem, Deus não vê a situação como o homem vê. Deus, ele é perfeito, e Deus tem a maneira correta de fazer as coisas. Aparentemente, algumas coisas que Deus faz traz uma certa confusão, mas o que Deus sempre está fazendo na nossa vida é nos ensinando e nos polindo, para que a gente possa, de uma certa forma e de uma forma ampla, mostrar e brilhar, a ponto de que outras pessoas, através da nossa vida, possam ter um conhecimento perfeito de quem Ele é. Então acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos, e Deus se manifesta a Gideão através do anjo e diz: Gideão, homem valente. Se nós pararmos para pensar, onde está a valentia de alguém que se esconde? Aonde existe coragem em alguém que está escondido? Aí Gideão faz exatamente como muitas vezes eu e você fazemos. Primeiro, Deus conhece as nossas limitações. Ou seja, fique tranquilo, descanse o seu coração. Deus sabe quem você é. Deus sabia quem Gideão era. O versículo 14 diz assim:
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A primeira coisa que Gideão fez foi questionar a Deus. Deus, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo essas coisas? Por que nós estamos passando por essa circunstância? Muitas vezes nós queremos, de certa forma, mostrar que nós temos conhecimento da causa. E nós questionamos a Deus do porquê não acontecem determinadas coisas na nossa vida que aos nossos olhos seriam perfeitas. E às vezes nós não conseguimos obter de Deus uma resposta que satisfaça o nosso ego. Mas uma coisa é, quando Deus escolhe, Deus tem certeza daquilo que Deus fez. Deus não nos escolheu achando que em certo momento não valeria a pena nos escolher para algo. Então Gideão, após o questionamento, ele ouve uma resposta de Deus que na verdade não respondeu nada para Gideão. Gideão começa a questionar a Deus, dizendo: olha Deus, e está acontecendo isso, e o Senhor fez isso, o Senhor nos abandonou. E aí Deus fala assim: Gideão, vai na tua força. Ou seja, Gideão, eu não estou pedindo para você fazer nada além daquilo que você é capaz de fazer. Eu estou pedindo para você ir na tua força. Eu estou pedindo para você fazer exatamente aquilo que você é capaz de fazer. Eu estou pedindo para você fazer aquilo que você consegue fazer. Deus não chega, o anjo não chega e não fala para Gideão: Gideão, você precisa mudar algumas coisas. Você precisa fazer algumas coisas diferentes. O anjo diz assim: olha, a resposta de Deus para você é: vai na tua força. A força de Gideão não era tão grande naquele momento. Mas o Senhor fala: vai na tua força e faz algo grande. Livra Israel das mãos dos midianitas. Deus estava falando: Gideão, a solução, ela está nas tuas mãos. Só você não consegue enxergar. Você é o escolhido. Se eu estou permitindo que você veja algumas coisas, eu também tenho a solução, e eu estou colocando nas tuas mãos. Eu quero que você vá nessa tua força, e você livra o povo das mãos dos midianitas. E Deus continua dizendo: porventura não te enviei eu? Ou seja, Gideão, chega de questionar. Eu estou enviando. Eu só preciso que você tenha fé, que você acredite. É a tua força. Eu quero que você vá, e eu quero que você acredite, porque é eu que estou te enviando, e eu sei do que você é capaz. E o que for necessário é comigo, não é com você. Eu não estou pedindo para você fazer nenhum sacrifício. Eu estou apenas pedindo para que você faça aquilo que as tuas forças permitem, aquilo que você é capaz de fazer. Ou seja, Deus conhece as nossas limitações. Deus não pediu coisas extraordinárias para Gideão. Até porque se Deus pedisse, talvez Gideão, como nós, desistisse. Já estou escondido, ainda o Senhor quer que eu faça tanto isso, então não vou fazer. Então agora eu vou para o outro lado. Deus sabia o que passava na cabeça de Gideão, e a resposta para Gideão era essa: não pare, Gideão, não desista, continue, eu tenho planos, eu tenho propósito, ainda não acabou, o fim não aconteceu. Entenda uma coisa: ponto final na minha e na sua vida, só tem uma pessoa que pode colocar, é o Deus Todo-Poderoso. Não existe homem na face da terra que tenha capacidade de colocar um ponto final na sua e na minha vida. E se alguém disse que você é fruto do acaso, que você não vai dar certo, uma coisa eu posso te garantir: Deus não disse isso para você. A palavra de Deus diz: não fui eu que escolhi a vós, quem nos escolheu foi Deus. Ponto final na nossa vida, só Deus pode colocar. Então, abra o seu coração, não fique limitado à circunstância. Coloque na sua mente aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que traz esperança, aquilo que traz ânimo. Coloque na sua mente coisas agradáveis, para que você possa crescer. Não ouça a voz das pessoas ou daqueles que não querem que você vença. Não limite o que Deus tem para fazer na sua vida, porque ainda não acabou.
Se você continua aqui na terra, é porque Deus tem um plano na sua vida. E tem coisas para acontecer através da sua vida. E Deus vai usar você, Gideão. Entenda isso. Deus vai te usar. Deus vai te capacitar. Coisas grandes vão acontecer através da tua vida. Talvez você não esteja vendo, mas Deus tem um plano reservado para você. E o plano de Deus é perfeito. Deus então diz a Gideão: eu te enviei. Gideão, assim como nós, tentou, de certa forma, mostrar que Deus estava errado. Como nós somos especialistas em mostrar que Deus não fez uma boa escolha. Nós somos humanos. Uma das coisas maravilhosas e lindas é que Deus não esconde nada do que aconteceu na vida dos homens consagrados em fé e em coragem. Deus sempre mostrou quem esses homens eram. Elias, um homem corajoso, num determinado momento da sua vida, passou uma circunstância adversa onde o estresse, nós chamamos de estresse, de cansaço, tomou conta da sua vida a ponto dele esconder numa caverna. E Deus então, sabendo da situação de Elias, Deus chega até Elias e fala: olha, Elias, um anjo vai até Elias, acorda Elias, coloca pão e água ao lado de Elias e diz: come e dorme. Come e dorme. Ou seja, há momento que tem que parar. Deus sabe disso. Logo após o anjo vem, fala: Elias, come, levanta, que longa é a tua caminhada. Ou seja, Deus não esconde nada. Deus, Ele nos conhece. E Gideão também era um homem exatamente como nós. E o versículo 15 mostra algo interessante. Uma das coisas que é importante eu e você saber é que Deus não se curva ou desiste porque nós não nos achamos capazes. Deus não desiste de nós porque nós colocamos barreiras no chamamento de Deus na nossa vida. Ou seja, porque nós colocamos desculpa para não fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. O versículo 15 diz assim: então disse ele: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Questionamentos que eu também muitas vezes fiz, e acredito que em algum momento da sua vida, talvez você tenha feito. Com o quê? Com o que eu vou resolver essa situação? Eu não tenho possibilidade. Ou seja, não dá para mim. Porque eu sou um coitadinho. Quantas vezes nós falamos? Porque eu sou um coitadinho. Eu não consigo. Eu tentei, mas não deu certo lá atrás. Meu irmão, mas lá atrás já acabou, não tem jeito. Você só consegue viver o hoje. E talvez o amanhã, se Deus permitir. Mas lá atrás já foi. Pegue o que não deu certo lá atrás. Deixe fresco na sua mente para que você não cometa o mesmo erro. Mas não fique trazendo o passado para a sua vida e querendo viver o passado no dia de hoje, que é impossível. Lá atrás já foi. Algumas coisas que aconteceram lá atrás e nós não conseguimos resolver é porque nós ainda éramos meninos. Mas hoje nós amadurecemos. E Deus está nos dando nada mais, nada menos que uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de conquistar. Uma nova oportunidade de vencer. Uma nova oportunidade de se manifestar na nossa vida. E então Gideão, ele começa a questionar a Deus: com o quê? Como é que eu vou fazer? É impossível. Não tem jeito. Eu não vou conseguir. Ainda mais porque eu sou o menorzinho daqui. Tem tantas pessoas mais capazes que eu, meu irmão. Não questione a escolha de Deus. Quem capacita é Deus. Se Deus te escolheu, Ele é poderoso para encher o seu coração de alegria, de paz, a sua mente de sabedoria e fazer de você uma pessoa especial aqui na terra. Porque a bênção, a sabedoria, a graça parte dele, não parte de nós. É Deus que faz em nós. Algumas pessoas confundem e acham que elas estão fazendo
fazendo para Deus, mas quem faz em nós é Deus, o agir é de Deus, nós somos apenas um canal na mão de Deus. E quando nós entendemos isso e permitimos que realmente nós sejamos um canal na mão de Deus, a graça de Deus se manifesta através da nossa vida. Não depende de nós. Eu sei que você não pode, você sabe que eu não posso, mas Deus é poderoso para nos fazer capaz quando não há possibilidade nenhuma, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Gideão, como nós, questionou a Deus e não se achava capaz, e o problema não é não se achar capaz, o problema é colocar barreiras aonde não há barreiras. Se Deus te chamou, as barreiras já caíram. Se Deus é na sua vida, não há barreira nenhuma. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, não há mais barreira. As barreiras já foram quebradas. Nós só precisamos entender isso. É como andar de bicicleta. No começo anda com rodinha. Mas eu nunca vi uma pessoa, depois que aprendeu a andar, colocar rodinha na bicicleta e sair andando na cidade. A primeira coisa que uma pessoa, depois que aprende a andar de bicicleta, faz é tirar as rodinhas. Não sei nem se hoje existe rodinha, mas na minha época tinha, na época do Brito, na época do Juninho, lá tinha rodinha. Juninho? Colocava rodinha, mas aprendeu a andar, pai, mãe, tira a rodinha, porque eu já aprendi a andar. Mas algumas pessoas não conseguem entender isso. Ficam colocando barreiras. Não, eu sei andar, mas eu acho que não. Você sabe, você é capaz, você está nas mãos de Deus. O Senhor habita em você. O Espírito Santo está em você. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não há barreiras. Nós precisamos entender isso. O Senhor é conosco. O Senhor não vai ser conosco. Ele já é conosco. Ele já está conosco. E Ele age através de nós. Gideão então enche de barreiras, mas Deus não desiste de Gideão, assim como Deus não desistiu e não desiste de nós. Gideão arruma alguns argumentos, e talvez alguns que não estão expostos explicitamente no texto, para dizer que ele não tinha capacidade, mas Deus que havia escolhido, mostra que com ele nós somos fortes. O versículo 16 não diz que Deus falou: Gideão, tá bom, então você é fraquinho, vem cá, Gideãozinho, de verdade, eu queria explicar para você, você é menorzinho, Gideão, mas eu escolhi, Gideão, fui eu que escolhi você, não tem problema, você não tem recurso, mas não tem problema, eu tenho, Gideão. Deus não trabalha desse jeito. Deus não faz dessa maneira. O versículo 16 diz assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus diz para Gideão: o milagre da vitória, o milagre da conquista, não está em quem você é. Quem vai fazer sou eu. Gideão, é preciso que você entenda, eu não estou olhando para você, eu não estou escolhendo uma pessoa que tem um monte de títulos, eu não estou escolhendo uma pessoa que aos olhos do povo seja alguém extremamente capaz, eu simplesmente estou fazendo uma escolha segundo o que eu acho, e não é pela sua força, mas comigo, que estou contigo, você é capaz. Eu não estou preocupado com você, e eu não estou questionando se você quer. Eu estou falando: Gideão, chegou a sua hora. Em Deus você é forte. Em Deus você é capaz. Vai, Gideão. Eu só quero que você vá. Eu só quero que você faça. Eu só quero que você se posicione. Quem te escolheu fui eu. E eu sou o Criador do mundo todo, de todas as coisas. Gideão, então, tem uma atitude extraordinária. Eu entendo que caiu a ficha. E aí começa uma nova história na vida de Gideão. Apesar de Gideão ainda ter questionamentos, assim como nós temos diversas crises na nossa vida. E é natural, a crise proporciona crescimento.
Em algum momento cai a ficha que nós já não somos mais adolescentes. Alguns estão entrando na adolescência, alguns estão vivendo a adolescência, mas cai a ficha. E aí, então, é uma nova história. Nós começamos a viver de uma outra forma. E daí, depois nós vamos amadurecendo e provavelmente há uma grande possibilidade ainda de que as pessoas se casem. E quando a pessoa se casa, ele entra numa nova crise de identidade. E ele começa a viver uma outra vida. Já não é uma vida só, mas é uma vida de dois que se tornaram um só. E aí começa-se uma nova etapa. E às vezes nós entramos num questionamento e uma nova crise e se instala na nossa vida. E com o tempo outras coisas vão acontecendo, as responsabilidades vão mudando, vão chegando, e algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, e tudo isso é natural. O que nós não podemos é desistir, porque nós estamos crescendo gradualmente, de uma forma sadia. Gideão, então, ele questionou em alguns momentos, e uma das coisas que é importante na nossa vida para que a gente possa realizar aquilo que Deus coloca no nosso coração é ter paz em realizar aquilo que nós vamos fazer. Porque se nós temos paz, isso facilita. Quando há confusão, é ficar quieto. Quando nós não temos a paz que transforma o nosso coração e nos dá a certeza de realizar algo, é melhor ficar sentado do que ficar embaralhado ou se embaraçar em coisas que não vão trazer benefício para nós. Gideão, então, ele precisava de paz para iniciar alguma coisa. E Gideão, então, fez um propósito com Deus. Cada um tem uma maneira de fazer algo. E nós podemos, Deus nos dá a possibilidade e a liberdade de se posicionar diante dele. E o versículo 17 começa a dizer assim: então ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não saia, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmo e um éfa de farinha e carne. Pôs no cesto e o caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Olha como é interessante. Gideão não era uma pessoa que não tinha conhecimento. Gideão sabia muito a respeito dos costumes e da lei, daquilo que deveria ser feito. Gideão não era uma pessoa alheia à situação, ele sabia como se fazia as coisas, e então ele precisava sentir essa paz. Eu acredito que nesse momento Gideão já estava pensando de uma outra maneira. Gideão então falou: olha, eu gostaria então de fazer algo. Se és tu que fala comigo, Senhor, se é o Senhor que fala comigo, eu preciso ter paz no meu coração, e para que eu tenha paz, então eu vou fazer algo. Se você me aguardar até que eu vá e volte, então eu vou entender que o Senhor é comigo. E Gideão vai, versículo 20. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos, põe sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. A resposta de Deus é direto, irmãos. Deus não fica: você viu o anjo, então fica tranquilo, não vai acontecer nada. Irmãos, anjo para Deus é natural. Não era natural para Gideão, mas para Deus é natural. Tem coisas que para Deus é muito natural. Deus conhece a nossa limitação e sabe que algumas coisas nos trazem certeza. Mas o que Deus quer é que eu e você avance. O que nós não podemos é desistir no meio do caminho. O que nós não podemos é parar porque alguém disse, ou porque nós mesmos estamos dizendo para nós que não há capacidade em nós. Deus então fala:
paz seja contigo. Ou seja, fica tranquilo, descansa o coração. E Deus diz ainda mais: não temas, ou seja, não tenha medo, pode ficar tranquilo. Para mim não há nenhuma dificuldade. Você viu o anjo, ai meu Deus, e agora? Não, Gideão, meu negócio com você é uma outra história. Você pode ficar tranquilo, não vai trazer nenhum aborrecimento para mim essa situação. É como muitas vezes nós chegamos de forma tão sem pensar, e vamos orar e falar: Senhor, me perdoa porque eu não li a Bíblia hoje. Irmão, não muda Deus. Se eu e você não lermos a Bíblia, Deus continua sendo Deus. Se alguém perde nesse relacionamento, somos nós. O fato de não ler a Bíblia não deixa Deus menor, e nem deixa Deus irado, só nos deixa sem conhecer mais quem Ele é. Deus não está preocupado com essas situações. Há coisas que nós precisamos amadurecer, não regredir. Ai Senhor, eu estou tão triste, faz uma semana que eu não consigo mais orar, eu não tenho jejuado. Meu irmão, se você tem chegado nesse entendimento, comece a partir de hoje. Viva uma nova história com Deus. Não fique achando que Deus vai abominar o fato de você não estar fazendo determinadas coisas. Deus disse para Gideão: não temas, Gideão, fica tranquilo, tenha paz, e vou te dar uma resposta concreta: não morrerás. Ponto. Ou seja, Gideão, estou no controle, não vai acontecer nada com você, você não vai morrer, aconteça o que acontecer, você não vai morrer. Olha que coisa boa. Se nós conseguíssemos ouvir claramente Deus dizendo em algum projeto: vai dar certo, você não vai morrer. Só que nós conseguimos ouvir, porque a palavra de Deus diz sempre para nós: eu estou contigo, não temas. Ainda que passares pelo vale da sombra da morte, todavia eu estou contigo. Só que nós não conseguimos acreditar nisso. Para nós é uma dificuldade tão grande, porque muitas das vezes nós não encontramos o primeiro princípio, que é paz. Porque nós buscamos recursos em primeira instância, nós buscamos conhecimento em primeira instância, e esquecemos do mais importante, que é a paz. Sem paz, o conhecimento não importa, o recurso não importa, nada importa, é necessário ter paz. E Gideão, então, ele procurava por essa paz, que essa paz nada mais é do que a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. E se nós temos a certeza, nós não podemos abrir mão. Mas não é somente isso. Muitos fazem propósito com Deus, muitos questionam a Deus, muitos recebem respostas de Deus. Por que não dizer que muitos de nós já ouviram Deus falar face a face? Por que não dizer que muitos de nós já obtiveram resposta de Deus? O problema é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus falou conosco. A maior dificuldade que o ser humano tem é lidar com aquilo que chega até ele. O que nos coloca para baixo não é o que chega até nós, é o que nós fazemos com as coisas que chegam até nós. Ouvir, nós podemos ouvir tudo, mas trazer para aqui e para aqui só aquilo que é bom, só aquilo que é perfeito, só aquilo que é agradável. O restante descarta. É o que nós fazemos com aquilo que chega até nós que vai fazer a diferença na nossa vida. Se Deus está no controle da nossa vida, e Ele está, nós podemos descansar, nós podemos ter paz. Gideão, então, ele se encontra num momento diferente. Observe que Gideão já não estava preocupado mais com quem ele era. Gideão já não estava preocupado mais com os recursos. Gideão já não estava pensando mais da onde ele havia vindo, quem ele era no meio da sociedade. Gideão já estava entrando numa intimidade maior com Deus. E isso é o mais importante na nossa vida. É nós buscarmos uma intimidade maior com Deus. Nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus. Nós precisamos buscar nos santificar a cada dia, para que a gente possa ter um conhecimento melhor, um conhecimento mais amplo da pessoa de Deus.
Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Gideão, então, ele já entra numa nova fase. Mas depois de uma resposta, é preciso ter atitude. E o que falta muitas vezes na vida dos Gideões é a atitude. Versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha do poste ídolo que vireis a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os teus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele. Porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Observe que Gideão, após ouvir a voz de Deus, ele teve atitude. Irmãos, depois que nós chegamos num patamar, depois que nós conseguimos entrar numa intimidade e um relacionamento mais amplo com Deus, é necessário nós vivemos esse momento. É necessário nós vivemos o estágio que nós já estamos. Gideão não fica olhando para as circunstâncias, Gideão faz aquilo que Deus pede. Ouvir a voz de Deus é importante, mas atender a voz de Deus e colocar em prática é tão importante quanto. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas praticar que é bom, nada. Nós sempre deixamos para o dia seguinte, e eu tenho uma notícia para te dar: nem sempre o dia seguinte chega. Nem sempre nós vamos ter oportunidade no dia seguinte, até porque no dia seguinte outras coisas vão acontecer na nossa vida. É necessário fazer o que tem que ser feito de forma imediata. E se Deus fala ao coração, nós devemos colocar em prática. Mas não é somente colocar em prática, é ter a sensibilidade de fazer conforme a vontade de Deus. Tem coisas que nós fazemos que Deus não quer que a gente faça. E a gente faz porque outras pessoas estão fazendo. Ou a gente faz porque acha que nós estamos fazendo certo, porque nós estamos fazendo para Deus. Mas se Deus não pediu para você fazer, não faça, porque você não vai agradar a Deus fazendo aquilo que Ele não pediu. Ou isso só vai trazer enfado na sua vida e na minha vida. Só vai trazer cansaço. Por que muitas vezes nós desanimamos? Porque nós achamos que estamos fazendo muita coisa, mas na verdade nós estamos fazendo coisas que nós achamos que tem que ser feito, mas não é o que Deus pediu para nós fazer. Faça somente o que Deus pedir para você fazer. Não existe pouco para Deus. Existe perfeição naquilo que Deus pede. Pouco não. Se Deus pediu para você fazer algo, não importa o que Deus pediu para você fazer. Faça somente aquilo que Deus pediu. E aí você vai conseguir trazer uma certa alegria ao seu coração e vai agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então faça conforme Deus pede. Deus pediu a Gideão. Gideão estava, observe, irmãos, que a preocupação lá no início de Gideão era com os midianitas. Mas nesse momento Deus fala assim: Gideão, tem um altar aí, Gideão, que o seu pai construiu. E eu quero que corte esse altar. Gente, Deus não falou para Gideão ir livrar o povo. Falou. Talvez Gideão, lá atrás, falasse: Deus, mas tudo bem, mas vou livrar o povo, então cadê as metralhadoras? Cadê o AR-15? Cadê o fuzil? Como é que eu vou resolver essa situação? Está mandando eu derrubar poste? Que história é essa? Que coisa é essa? Isso tem a ver com santificação. Isso tem a ver com mudança de estado. Então Deus fala assim: vamos lá, por etapa. Primeira coisa, derruba este poste. Que isso está trazendo adversidade para vocês.
Ou seja, o meu lugar está tomado no meio de vocês. Irmãos, se o Espírito Santo habita no nosso coração, de fato e direito, nós precisamos tomar cuidado com quem nós trazemos ou com o que nós trazemos para o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado. E se houver alguma coisa, nós precisamos arrancar. No nosso coração tem que haver paz. Se o Espírito Santo habita em nós, o amor habita em nós. E é necessário entender isso. É necessário quebrar os altares. E às vezes nós estamos cheios de altar no nosso coração. Nós temos ídolos. Coisas que nós amamos. Coisas que nós desejamos. Coisas que trazem agrado à nossa carne. É necessário mudança para que a gente possa vencer. E Deus fala a Gideão, então quebra esse altar. Vamos resolver essa situação. E Deus ainda não diz para Gideão, depois nós vamos fazer isso. Deus fala do jeito dele, Deus dá as coordenadas. É importante andar nas coordenadas de Deus. Então Gideão vai e faz. Ou seja, Gideão não desiste no meio do caminho. Muitos, após ouvir a voz de Deus, até começam, mas caminha um pouco e depois para. Muitos ouvem a voz de Deus, mas só ficam no sonho. Quanta gente sonha? Quantos sonhos? Quantos projetos? Quantas coisas nós colocamos aqui e às vezes até aqui num papel, mas só fica aí. Nós não fazemos nada para que aconteça. Nós não damos um passo sequer para que aconteça. E quando damos, encontramos uma barreira, fala, não é para mim, não quero me envolver, não quero me entristecer, meu irmão, é para você, valente. Coragem, vá, se precisar derrubar, derruba. Deus disse para Gideão, precisa derrubar um poste, não é um poste qualquer, irmão, entenda, quem tinha levantado esse poste era o pai dele. E a contraprincípio, não é qualquer coisa. Deus não falou assim, tem um postinho ali, que um camarada colocou ali, tem um ídolozinho ali chamado Baal. Vai lá, quebra lá, não. É um poste que o seu pai fez. Ou seja, seu pai não quis nada comigo, Gideão. Mas você não vai ser escorraçado porque seu pai não quis. Coisa boa é ouvir isso. Não são as pessoas que definem a nossa vida. Quem define a minha e a sua vida é Deus. Não são as pessoas. Deus disse para Gideão, seu pai não quis nada, Gideão. Seu pai levantou um poste ídolo. Seu pai está preocupado com outros deuses, mas o negócio é com você. Vai lá e quebra tudo. Quebra tudo. Que vai começar uma nova história na sua vida. Às vezes nós ficamos olhando, falando, mas por que eu nasci aqui? Porque eu nasci lá. Meu irmão, não é assim. Você é tratado como indivíduo diante de Deus. Quem te formou foi Deus. E Deus chama cada um de nós na individualidade. E o que Deus tem conosco é conosco. Não depende dos outros. É necessário só posicionamento. Muitos querem fazer coisas, mas ficam no lugar estancado. Meu irmão, é necessário posicionamento. É necessário se levantar. É necessário fazer, no mínimo, a nossa parte, com a nossa força, mesmo que pequena. A força de Gideão era pequena, gente. Mas Deus tinha algo através de Gideão. Muitos desejam, mas não têm atitude de iniciar. Então que eu e você, não ficamos, a partir de hoje, não ficamos somente no desejo, mas que nós possamos iniciar. Tem coisas grandes para acontecer através da nossa vida. Tem, irmãos. Tem muitos aqui, talvez nem imaginasse que um dia poderiam chegar no ano de 2018. Pessoas ficaram com medo de tantos revelamentos e revelações Kodaks que aconteceram por aí. Mas nós estamos aqui em 2018. Deus não falou nada. Deus não falou nada. Por isso tome cuidado, irmãos. Quando ouvir alguma coisa, não coloque no seu coração porque alguém disse. Se posicione diante de Deus. E se não houver paz, não traga para o seu coração. Não traga para o seu coração.
O ano passado foi um ano terrível, um ano de muitas revelações, gente chorando, e gente dizendo, e porque o mar vai encher, porque vai engolir cidade, e tinha gente que já nem na praia não ia mais, teve gente que mudou da praia, teve gente que mudou a vida, teve gente que, é porque fulano acordou chorando. Irmão, tem tanta gente que acorda chorando, tem gente que dorme chorando, tem gente que sonha, tem gente que faz tudo. Meu irmão, precisa ter paz. O que Deus falou? Deus disse que o dia e a hora, ninguém sabe. Ele vem, ninguém sabe. É só para estar preparado. Essa é a palavra de Deus. Então não deixe o seu coração encher com coisas que falaram, porque isso faz com que a gente pare. E está cheio de pessoas sendo usadas pelo inimigo de nossas almas para fazer-nos desistir. Se Deus te trouxe até aqui, hoje é dia 4 de fevereiro, eu tenho certeza que Deus tem bênção para mim e para a sua vida. Eu tenho certeza que o ano de 2018 será o melhor ano da nossa vida. Nós só precisamos ter atitude. Nós só precisamos se posicionar. O que tem de ser feito é com Deus. O milagre não está nas nossas mãos, porque se estivesse não seria milagre, porque nós fazemos só o possível, mas nós servimos o Deus do impossível, e é o impossível que vai acontecer na minha e na sua vida. Deus sempre escolhe certo. Deus sempre escolhe certo, Deus não erra. Deus olhou para Gideão e falou: é ele, é ele, é ele que vai ser usado. Eu e você fomos escolhidos por Ele. Deus tem algo grande para cada um de nós. Algo grande, muito grande. Nós só precisamos de posicionamento. Deus tem algo grande para realizar através de nós. Nós só precisamos nos posicionar. E é posicionar diante de Deus. Mas nós precisamos analisar e olhar para a vida de homens como Gideão. E se colocar no lugar. E mudar o nosso foco. Mudar o nosso pensamento. Primeira instância, Deus conhece as nossas limitações. Então que a sua e a minha limitação não seja mais barreira. Deus conhece. Nem precisa se preocupar com isso. Nem precisa questionar. Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe que a gente é difícil. Deus sabe que a gente é insuportável às vezes. Deus sabe que a gente tem um monte de barreira. Deus sabe que a gente quer, mas não consegue. Deus sabe que a gente pensa um monte de coisa ruim. Deus sabe. Deus conhece todas as nossas limitações. Segunda coisa, importante demais. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim. E Deus não desistiu de você. Deus continua sendo o mesmo a nosso favor. Terceira coisa. Pare de se cansar. Não faça nada que traga enfado. Se está trazendo enfado, pare. Porque as coisas de Deus não dependem da minha e nem da sua força. As coisas de Deus é na força do Senhor. A força é de Deus. A graça é dele. Tudo é dele, tudo vem dele, e é tudo para ele. A nossa força vem de Deus. É Deus que nos dá força. Quarta coisa. Tenha paz como referência na sua vida. Não faça nada se não houver paz. Não faça nada se não tiver paz no teu coração. Mas o barco está afundando. Não se preocupe. Se não houver paz em sair do barco, continua dentro do barco com água e tudo. Pastor, mas e se eu morrer? Saia do barco no meio do mar, porque tem um furinho, você vai ver o que vai acontecer. Dentro do barco ainda há a possibilidade de ter uma tábua para você ficar pendurado nela. Se não houver paz, não tome decisão nenhuma. As coisas, eu ouvi essa frase, e ela tem norteado a minha vida. Pastor Adilson me disse um dia, e eu lembro até o lugar. Nós fomos numa pizzaria, quando eu tinha assumido essa igreja. E nós saímos da pizzaria, ele me chamou num canto, e ele falou assim para mim. E isso para mim foi muito importante. Todas as decisões importantes que você tiver que tomar, não tome hoje. Eu disse, não estou entendendo. Ele disse, decisões importantes só podem ser tomadas quando houver paz no coração.
Se é importante, não pode ser tomado de qualquer jeito. Então é muito importante, amanhã você toma essa decisão. É muito importante, não queira resolver na hora. Nós trazemos confusão porque nós resolvemos, porque nós achamos que tem que resolver. Se nós não resolver, como é que vai ficar? Tenha paz. Em momento de adversidade, provavelmente a possibilidade de tomar decisão errada é muito grande. Porque nós tomamos segundo o momento e a circunstância. Então, tenha paz. Que a paz seja referência para que você tome decisão. Quinta e última coisa de extrema importância: tenha atitude. Não fique só nos devaneios, tenha atitude. Se precisar de uma mudança radical, mude. Mude. Irmãos, eu disse de manhã, e tem umas coisas que têm me incomodado. Tem coisas que têm feito eu refletir. A igreja atual, o posicionamento da igreja atual, da igreja do século 21. Hoje, há uma maneira errada de medir igreja. Se mede pelo número e quantidade de pessoas que frequentam a igreja. E o fato de alguém erguer a mão já traz para algumas pessoas a aparência de que essa pessoa entregou a vida para o Senhor e que o Senhor habitou dentro da pessoa. E muitas pessoas que ergueram a mão ainda hoje não têm compromisso com Deus. E o pior, muitas dessas pessoas estão na igreja, alguns até pastoreando, sem nunca terem tido um encontro real com Deus. Porque alguém disse algo que naquele momento trouxe uma satisfação, ele ergueu a mão. E as pessoas, pelo fato de erguer a mão e mudar alguns posicionamentos que são simples de acontecer, elevaram a pessoa num patamar aonde ele não consegue suportar, e isso traz dificuldade para ele e para as pessoas que estão ao redor dele. E a igreja continua vivendo uma situação adversa e difícil. Hoje pouco se fala a respeito de santidade. Se fala muito em satisfazer. E Deus nos chama a responsabilidade de que igreja, apesar de estar no mundo, a igreja não pertence ao mundo. A igreja foi tirada de dentro para fora. E a igreja é lugar de santidade, de santificação. E para que haja isso, é necessário uma real e total entrega a Deus. Porque a partir de então o Espírito Santo habita em nós. E as nossas atitudes são mudadas. Se não há mudança de atitude, não há conversão. Não há conversão. Se não há novo nascimento, não há conversão. E nós precisamos rever esses conceitos. Porque hoje muito se faz para agradar. Muito se faz até para satisfazer o próprio ego. Mas o Senhor deixa claro uma coisa. E isso é o que traz alegria para mim, com toda certeza. Aonde houver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Então não é quantidade, é pessoas em nome de Deus. Por isso é necessário atitude, irmãos. Nós temos este ano uma oportunidade de mudança na nossa vida, mas é necessário atitude. E a atitude não começa com os outros, a atitude começa conosco. É nós que precisamos mudar. Então é necessário ter atitude. Quem era Gideão? Gideão era alguém que tinha pouca força. Recebeu um chamamento de Deus, mas era alguém que tinha pouca força. No início, coragem nenhuma. Gideão era medroso, irmãos. Gideão não tinha coragem. Mas Gideão era alguém determinado. E Gideão era obediente. Isso fez toda a diferença na vida de Gideão. E o mais importante em Gideão, e que nós precisamos aprender com isso, Gideão aprendeu a confiar em Deus. E aí eu faço uma pergunta: quem é você diante de Deus? Você confia em Deus? Você consegue depositar a tua vida nas mãos de Deus? Você crê que Deus pode mudar a sua história agora?
Você crê que Deus tem algo grande para a sua vida? Nós confiamos ou não confiamos em Deus? Quem é você? Observe que Gideão tinha pouca força. Gideão no início não tinha muita coragem também. Mas Gideão tinha duas coisas importantes. Gideão era determinado e obediente. Quer mudança na sua vida? Seja determinado. Mas o principal, seja obediente a Deus. Vamos colocar em pé, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Aleluia. 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 Feche seus olhos por um instante. De olhos fechados fica mais fácil, irmão. De olhos fechados facilita um pouco, porque a gente não vê o movimento, né? A gente entra numa outra dimensão. Talvez você até queira mudar. Talvez você até tenha identificado algumas coisas na sua vida. Mas pode ser que as barreiras tenham atrapalhado de que coisas grandes aconteçam através e na sua vida. Mas nesta noite eu tenho convicção do que eu estou falando. E sei que essa palavra que Deus colocou no meu coração, que muito me fortaleceu no dia de hoje, tem me fortalecido. Ela vai mudar a história de muitas pessoas aqui. Você é capaz. Você é capaz. Oh, glória. Você pode. Você pode. Quem te escolheu é poderoso. Quem te escolheu, escolheu certo. Quem te escolheu chamou você para algo grande. Quem te escolheu não impõe barreiras. Ele vem para limpar as barreiras. Eu creio, Deus. Se a tua força é pequena, fica descansado. Ela é suficiente para realizar aquilo que Deus te chama para fazer. Se o passado traz alguma circunstância adversa na sua vida, uma coisa é importante saber: nós não estamos mais vivendo no passado. Deus. Nós estamos vivendo no presente de Obrigado. Deus. Aleluia. E o que Deus tem para nós é grande, irmãos. Ah, se você pudesse enxergar o que Deus quer fazer através da sua vida. Aleluia. Vou dizer mais. Por isso que eu disse, com os olhos fechados facilita. Deus. Comece a acreditar nos sonhos de Deus. Sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Deus é capaz de realizar. Tenha coragem. Se posicione. Somente isso. Se posicione. Seja determinado. Quem te escolheu fez a escolha certa. Você é capaz. Você é capaz. Você pode no Senhor. A paz que excede entendimento vai ser o árbitro no teu coração. E o grande Deus, que permanece fiel, que foi ontem, é hoje e eternamente será o mesmo, vai fazer coisas grandes através da sua vida. A vida é curta. Uns passam por ela muito rápido, mas ela é maravilhosa. Com Deus, nós somos mais do que vencedores. Eu vou estar orando com você e gostaria que você depositasse nas mãos de Deus as barreiras que têm impedido você de crescer, as barreiras que têm impedido você de fazer mais do que você tem feito, as barreiras que têm amarrado a sua vida e têm impedido você de caminhar. Esta noite é uma noite especial, é uma noite de libertação.
Muitas pessoas vão sair daqui diferente, eu tenho convicção disso. Porque Deus nos chamou para ser vencedor. E você faz parte do exército de Deus. Então, se alguma coisa tem trazido impedimento no seu coração, e se há algum altar também, nessa oração, eu peço a você que corte o altar. Tem coisa que eu não posso fazer, mas você pode. Coloque somente a presença de Deus na sua vida e no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite tão especial, ó Deus, que a Tua palavra foi ministrada de uma forma simples. Aleluia. Mas eu sei, ó Deus, que foi ministrada conforme o Senhor colocou o meu coração. E eu sei, ó Deus, que muitos, começando por mim, têm colocado barreiras, e por estas barreiras têm sido impedido de crescer, de caminhar, de andar além, e de ver, ó Deus, coisas grandes acontecendo na sua vida. Mas eu creio na Tua presença real no nosso meio, e sei, ó Deus, que hoje é noite de milagre, hoje é noite de bênção, Pai. E nós estamos aqui na presença do Senhor e sabemos, ó Pai, o quão real é a Tua presença e o quanto o Senhor pode fazer por nós. E eu sei, meu Deus, que esta noite é a noite da vitória. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que toda barreira, todo impedimento, todo laço que foi colocado na vida de cada um aqui, para que os seus filhos não prosperem, não sejam abençoados, não cresçam, ó Pai, não possam conquistar, que sejam desfeitos agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que todo sintoma de depressão, todo sintoma de angústia, todo sintoma, Senhor, contrário à Tua vontade, caia por terra agora. Meu Deus, que toda baixa estima, ó Pai, nesta noite fique aos pés da cruz do Calvário. Oh Espírito Santo, manifesta, aleluia, em nossos corações e nos dê a paz que excede o entendimento humano, Senhor, e que nós possamos sair daqui conforme a Tua palavra tem nos ensinado, mais do que vencedores no Senhor, porque com o Senhor nós podemos todas as coisas. Aleluia. O Senhor nos chamou para sermos cabeça, e que nós possamos então viver isso no nosso dia a dia, Pai. Esta semana seja especial, meu Deus. Aleluia. Seja uma nova etapa, uma nova história na vida de cada um aqui. Oh Deus, que haja liberdade de expressão, que haja liberdade, ó Deus, aonde os Teus filhos andarem, Pai. Oh Deus, oh Espírito Santo, vai tocando em cada coração, meu Deus, vai limpando toda impureza, vai trazendo alegria, vai trazendo paz, vai trazendo bênção, vai trazendo vitória, vai nos abençoando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, talvez, ó Pai, em alguns momentos nós possamos estar como Gideão, ah Deus, no lugar, Pai, não devido, se escondendo, ó Pai, das adversidades, malhando trigo no lagar, Senhor. Mas essa noite, Deus, essa noite é a noite da vitória, e no nome de Jesus eu peço ao Senhor que haja libertação no nosso meio, que toda corrente e cadeia caia por terra, e que haja vitória, bênção, milagres acontecendo agora. Visita a Tua igreja, Pai, e abençoa, Senhor, pois esta noite é a noite da vitória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor e creia na sua vitória, em nome de Jesus Cristo.